Boa noite, queridos. Tudo bem com vocês? Estou aqui de máscara para lembrá-los de que vocês não devem fazer nenhuma besteira, ok? Por favor, tome cuidado com o coronavírus, tá bom? É o seguinte, nós temos falado sobre fé, esperança e amor, baseado em 1 Coríntios 13:13. E nós vamos continuar falando sobre isso. E nós também queremos abrir espaço para que, se Deus tem falado com você sobre esse assunto também, e você gostaria de compartilhar com os outros jovens, por favor, entre em contato conosco, certo? Outro aviso que eu gostaria de dar é sobre um questionário que o presbitério fez sobre o pastoreio, né? E nesses tempos de quarentena. E, por favor, se você ainda não preencheu esse questionário, por favor, preencha. A gente vai mandar o link para vocês aí nos grupos, beleza? Deus te abençoe e espero que a gente possa se ver em breve. Um grande abraço. Mas aqui ninguém perde a fé. Levante a cabeça pra ver. E maior que Deus ninguém é.
daquele que contempla ao Cordeiro Cristo, leão da tribo de Judá, que foi morto e com seu sangue pôde comprar homens que com ele sobre a terra vão reinar. A vitória é daquele que o adorar, pois com ele no seu trono se assentará. Se a Jesus seguir e for por onde ele andar, no seu monte santo, novo canto entoará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. A vitória do Senhor é certa, aleluia. Com o sopro de sua boca se destruirá o inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Dominará. O inimigo, anticristo que não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Oh, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó
pessoal, tudo bem? Queria dizer que é uma honra estar aqui, uma honra estar dividindo com vocês aqui, porque Deus tem dividido comigo. Queria dizer que estou esperando sua volta, que Jesus volte logo, eu quero vê-lo. E minha vida tem sido a trabalhar para que isso aconteça e amar a sua vinda cada vez mais. Eu espero que eu possa passar um pouquinho dessa paixão minha para vocês agora. Dizer também que eu estou morrendo de saudade. Eu, Ana e Helena estamos morrendo de saudade, mas que Deus continua sentado no trono, e Ele continuará sentado no trono, e Ele vai fazer todas as coisas acontecerem conforme a sua vontade, e vai nos encaminhar para aquilo que Ele separou para nós. Então fiquem tranquilos e ponham a sua confiança nele. Amém? Vamos lá. O tema da minha palavra de hoje é o Rei que virá. O Rei Jesus que virá. E eu já queria começar lendo o versículo base, que é Jeremias 23:5, que diz: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça. Eu queria apresentar hoje a vocês o Rei que virá, e o seu reino, e o que temos que fazer para chegar lá. Dizer que há um engano em parte da igreja do Senhor hoje em conhecer só meia natureza de Jesus, e esse engano se reflete no nosso comportamento, se reflete no modo em que pregamos o Evangelho, se reflete no modo que esperamos a Jesus. Mas eu também tenho visto um murmurinho se levantando a respeito da verdadeira face de Jesus. Muitos pregadores falando sobre isso, a respeito da verdadeira natureza, não da verdadeira natureza, da natureza completa de Jesus. Então eu queria hoje desmistificar algumas coisas para vocês e poder colocar o meu ponto de vista e dividir aquilo que Deus tem falado comigo. Jesus não é apenas, entre várias aspas, um cordeiro. Ele tem a natureza de cordeiro, de salvador, de redentor, e a natureza de leão, de general e de rei. E nós precisamos ter noção da plenitude de Jesus e não apenas de uma certa metade, uma certa parte, porque senão o Evangelho vai ficar comprometido para nós, e a gente pode cair na armadilha de esperar um Jesus que vai nos escandalizar. Isso aconteceu com os judeus. Os judeus esperavam um Jesus que não era o Jesus das promessas bíblicas. E o que aconteceu? No final de tudo, a maioria dos judeus se viraram contra esse Jesus, a ponto de crucificá-lo depois, por não considerarem que ele era o Messias, que ele era o Cristo, que ele era o ungido de Deus. Mas o erro principal foi não conhecer, não ter intimidade, a ponto de saber quem era Jesus. Nós podemos hoje cair nesse mesmo engano de não conhecer toda a natureza de Jesus, e nos últimos dias, quando ele vier com poder e glória, a gente não reconhecê-lo, achar que o nosso Jesus não é isso. Fala, não, eu conheço o Jesus Cordeiro, mas o Jesus Leão não me atrai muito, porque ele vai trazer justiça e juízo sobre a terra. Os judeus erraram, nós não precisamos errar como eles erraram. Nós podemos aprender e podemos hoje ter intimidade com Jesus e trabalhar nessa intimidade com Jesus, a ponto de qualquer engano ou qualquer Cristo ou qualquer falso profeta que venha nos dizer, falando, não, nós não seremos enganados, porque a gente conhece a plenitude do nosso Jesus. Eu separei 4 pontos para a gente começar a falar sobre quem Jesus é. Mas antes de falar desses 4 pontos, eu queria só exemplificar uma outra coisa para que você consiga entender um pouco mais. Colossenses 1,13 diz que nós fomos tirados do império das trevas e trazidos para o reino do Filho do seu amor. Fomos transportados, ou seja, a obra da cruz
ela é plena, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é linda. Mas ela é uma porta de entrada num reino. Tirado do império, Deus foi lá, fez o sacrifício, nos resgatou desse império, e por meio desse sacrifício, Ele nos reconciliou com o Pai, e hoje nós temos acesso ao reino de Deus. Então, se atente que você sai de um lugar e é transportado ao outro, você não foi resgatado e você vai viver só de graça daqui para frente. É óbvio, você vai viver de graça, mas graça é um atributo do reino de Deus. Então você foi transportado para um reino onde tem um rei e onde você é súdito nesse reino. Você não é mais do que ninguém, nem menos do que ninguém. Você é um súdito e você tem que viver debaixo daquilo que o rei acredita e conhecendo e tendo intimidade com esse rei para poder reconhecê-lo. Então vamos lá. O primeiro ponto é o rei em si. Se você pegar desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, Jesus tem vários atributos que ele vem apresentando. Eu queria focar nos atributos de rei de Jesus agora. Jesus foi o homem que apareceu a Abraão, que almoçou com Abraão e trouxe juízo sobre Sodoma e Gomorra. Ele desceu, veio com justiça e juízo. Esse é um atributo de Deus. Jesus foi que apareceu na sarça ardente para Moisés. E aparecendo na sarça para Moisés, ele disse que usaria Moisés para trazer justiça e juízo ao Egito. Ou seja, mais uma vez, esse atributo de Jesus trazendo justiça e juízo sobre um povo. Um atributo de rei, um atributo de um general que pegou um império glorioso da época, humanamente falando, e transformou em nada, através de um homem simples, por meio de poder e majestade que ele tem. Trouxe justiça e trouxe juízo. Tá bom? Ele foi a coluna de fogo que guiou o povo pelo deserto. Então, olha quantos atributos. Jesus trouxe justiça e juízo, guiou o povo, trouxe justiça a uma nação gigantesca e também foi o general dos exércitos antes da batalha de Jericó para Josué. Ele se apresentou a Josué. Josué se prostrou diante dele e verificou que aquele era Jesus, o general do exército do Deus vivo. Gente, isso é tocante, porque é uma natureza tão amorosa, tão carinhosa, tão redentora e ao mesmo tempo tão poderosa e majestosa de rei, que traz a plenitude de quem Jesus é. E a gente não pode amar só o Jesus redentor, a gente precisa amar o Jesus pleno, e é esse Jesus que virá nos resgatar. Em Isaías 61, de 1 a 2, eu vou ler rapidinho para vocês e depois eu posso disponibilizar o esboço para vocês poderem entender melhor. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, Jesus é um rei que foi ungido como cordeiro a trazer salvação e redenção e reconciliação ao mundo, e ao mesmo tempo que foi ungido a ser juiz e trazer o dia da vingança do Senhor. O dia da vingança do Senhor, muita gente fala, mas Deus é vingativo? A Deus pertence a vingança, ao homem não. O homem se vinga, é pecado. Mas a Deus pertence a vingança, e Ele vai trazer vingança contra aqueles que não amaram a sua vinda, contra aqueles que não amaram o seu evangelho, contra aqueles que não amaram a Ele mesmo. Ele vai trazer vingança e vai trazer justiça às nossas vidas. Não se engane, a justiça não é só para os ímpios, a justiça são para os santos e para os ímpios. Por isso que eu tenho que viver de modo digno. Apocalipse 1:8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então Jesus era o princípio, tanto de tudo, quanto o princípio da redenção, quanto o princípio do novo reino. Mas ele também é a conclusão de toda a criação, ele também é a conclusão de todo o reino, ele também é a conclusão de todas as coisas.
é legal pensar, porque a letra alfa do alfabeto grego, ela é de origem hebraica, da mesma forma que Jesus era de origem hebraica. Ela expressa a primazia, o começo, o início de todas as coisas, mas também pode expressar a união. Toda essa foi a obra de Jesus na cruz. Ele foi o primeiro primogênito, o Cordeiro exclusivo que foi morto, o Cordeiro Santo que foi morto e trouxe reconciliação e perdão aos nossos pecados e trouxe união. Convergiu sobre um cabeça só toda a sua igreja. Então ele é tudo isso, mas ele também é o ômega, e ele vai finalizar todas as coisas, e todas as coisas se convergirão nele e no seu reinado. Isso precisa ficar claro para nós, para que quando o Rei Jesus vier, também como cordeiro, mas também como leão, a gente consiga enxergar toda a natureza plena e não se escandalize, porque Jesus fala: bem-aventurado aquele que não acha em mim pedra de tropeço. Então, se eu não conhecê-lo na plenitude, eu o acharei pedra de tropeço. Ele será uma pedra de tropeço para mim e eu posso estar condenado por não conhecer toda a sua natureza. Apocalipse de 1, 13 a 16 e Daniel 10, 5 e 6 vai falar dos atributos de Deus e de uma figura de Jesus que fez João cair como morto. No meio, vou ler Apocalipse 1, 13 a 16. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e na sua boca saía uma espada afiada, aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Daniel 10, 5 ao 6. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Os dois textos revelam a gloriosa visão de Jesus, a majestosa visão de Jesus, que resplandecia, ele tinha os olhos como chamas de fogo. Eu acredito que João conseguiu ver os olhos, mas a alma de Jesus ardia por justiça, arde por amor, tanto por nós quanto pelos ímpios, por salvação dos ímpios, arde o coração arde por causa da maldade do mundo, e ele querendo exercer justiça sobre a maldade do mundo. Então, assim, Jesus é tomado pelo fogo por causa disso. Esse fogo que traz o refinamento dos santos, que vai passar por nós para trazer refinamento do nosso comportamento e nos fazer aprovado. O amor tanto pelas nossas vidas salvas quanto pelas vidas dos que não estão salvos. E um fogo de trazer juízo e justiça sobre o mundo. Sabe, a gente poderia conversar sobre cada atributo de Deus aqui, mas é uma voz de muitas águas, uma voz de multidão, uma espada afiada. Então traz a característica que a palavra de Deus atravessará as nações e será a lei. Então, assim, essa visão de Jesus é maravilhosa, é gloriosa demais para a gente poder compreender, e é por isso que nós temos daqui até a sua volta, para poder conhecê-lo intimamente, em todo esse poder, em toda essa majestade e essa glória que Jesus tem e que ele trará para nós. Entendeu? Nós temos que entender o seguinte: esse Jesus não tem que trazer medo aos nossos corações, porque o dia do Senhor, o dia que ele virá, será um dia grande e terrível. Um dia grande e terrível. Ou seja, grande porque vai trazer justificação, salvação, redenção concreta, a morte de todos os inimigos de Deus, de todos os problemas do mundo, de toda a maldade do mundo. Deus vem restaurar tudo isso para os seus santos. Da mesma forma, é terrível porque vem trazer justiça e juízo ao mundo que não o amou, que propositadamente, apesar das várias chances que Deus deu, que Jesus deu
de toda a obra na cruz que ele fez, propositadamente esse mundo se virou contra Jesus e vai receber juízo, vai receber justiça. Então, alegremos nessa vinda, nos alegremos e oremos e busquemos e incessantemente, com o coração cheio de amor por essa vinda de Jesus, porque é tudo aquilo que a gente esperou e mais, podem ter certeza disso. Segundo ponto fala sobre submissão e o sofrimento dos súditos. Submissão e sofrimento. O que eu quero dizer com isso? Você faz parte de um reino. Por fazer parte de um reino, você precisa ser submisso a Jesus. O que nós sempre colocamos, nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela graça. Isso é muito verdade, absolutamente verdade. Só que somos julgados pelas nossas obras. E essa é uma coisa que nós esquecemos. Diante do trono de Deus, nós seremos julgados pelas nossas obras. E as nossas obras serão apresentadas diante de Deus e Deus vai nos julgar por elas. Então, sim, nós precisamos ser submissos ao Rei e seu reino para que tenhamos obras aprovadas diante de Deus depois. E uma outra coisa que é muito importante, é a característica desse reino e desse rei, é o sofrimento. O próprio Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que ele sofreu. E todo o sacrifício dele não envolveu só a morte na cruz, outra vez põe aspas no só, mas envolveu toda a sua vida de obediência e submissão ao Pai. E é esse o exemplo que ele nos deu, uma vida de submissão a esse rei. Uma vida de sofrimento durante toda a vida para ter o caráter aprovado e poder tomar o reino de Deus depois. Certo? Então, características do reino, de submissão e sofrimento dos súditos. O terceiro ponto que eu coloco para vocês é a vinda efetiva, a segunda vinda de Jesus em glória. E põe a glória nisso. Porque aquele mesmo cordeiro manso que tirou o pecado do mundo, que o João Batista falou, é o mesmo cordeiro que vem como leão. E que também vem para tirar o pecado do mundo. Você entende que a natureza de Jesus não mudou? Ele veio como cordeiro, tirou o pecado do mundo. Como leão, ele vem definitivamente arrancar o pecado do mundo. Nós seremos livres da presença do pecado. Gente, isso é magnífico que Jesus vem trazer. Ele não vem trazer só... ele vai enxugar. A gente tem aquele texto que é clássico, vai enxugar toda lágrima, ele vai abraçar e sanar toda a maldade do mundo, legal, mas ele vem arrancar o pecado do mundo de uma vez por todas, com a agressividade de um leão, com a fúria da ira de Deus, pisando sobre a ira de Deus. Ele vem trazer a justiça e arrancar o pecado do mundo, que a gente possa se gloriar nisso e ter a ideia de que isso é maravilhoso. Essa é uma das experiências que eu não consigo compreender, um mundo onde o pecado não haja, não tenha domínio, não tenha poder, e que a presença do pecado não nos rodeie mais, mas que ela suma da nossa presença. Então, sim, a segunda vinda de Cristo, ela precisa ser gloriosa, ela precisa ser poderosa, porque a obra que ele vem terminar é espetacular e poderosa e maravilhosa. Maravilhosa, o que ele vem concluir. Dito isso, gente, precisamos pegar essas coisas e aplicá-las nas nossas vidas. E eu vou te dar alguns pontos que você possa refletir, até para vocês poderem discutir depois na palavra e verificar tudo isso que Deus quer fazer e sobre a natureza de quem Ele é, na plenitude. O que acontece? O Evangelho de Deus, ele é composto, voltando ao texto de Isaías 61, do ano aceitável do Senhor e o dia da vingança de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, pregar o Evangelho apenas pregando o ano aceitável de Deus. É meia verdade só. Porque Deus vem trazer o ano aceitável, vem trazer redenção, mas Ele vem trazer justiça e vingança. E as pessoas precisam saber disso. Quero ler um texto com vocês em Romanos 5:9, para vocês terem noção de como Paulo pregava o Evangelho, e aí isso vai ficar mais claro para vocês.
Romanos 5, versículo 9. Logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, o sacrifício de Jesus veio nos justificar, mas veio nos livrar da ira, do dia da vingança, do juízo, porque o dia da vingança virá. Jesus virá com justiça, com juízo sobre todo o mundo. E os que estão nele serão salvos e livres dessa ira. Mas seremos julgados com justiça por aquilo que fizemos também. Mas a ira é destinada aos que não se dobraram diante de Deus. Então o próprio Paulo, que no Novo Testamento eu acho que é o maior exemplo de pregação de evangelho e coisas assim, não é o maior, é o maior em quantidade, né? Não o maior em tamanho. Ele nos revela isso. Tendo sido justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Se você pensar, uma da natureza de Deus, de quem que é essa ira que Jesus vem trazer? De quem que é essa justiça e essa fome que Jesus vem trazer sobre as nações? De quem que ele está falando que vai nos livrar? Seremos por ele salvos da ira. A ira de quem? De quem você imagina que é essa ira? A ira de Satanás? Não, Satanás vai ser derrotado. Satanás será pisado por Jesus e aprisionado. Essa ira é a ira do próprio Deus. A ira do próprio Deus. Então, se você pensar no sacrifício de Jesus, a complexidade é: Jesus veio para morrer por nós, para nos livrar dele mesmo, do próprio Deus. Então, Deus enviou Jesus para morrer por nós, para nos livrar dele mesmo. É muito amor. É muito amor. É muito amor. É você pensar que... Aí você fala assim, poxa, mas como um Deus pode ser tão... É injusto, né? Você pode pensar sobre isso. Deus se torna injusto por trazer juízo. Não. O pecado não pode ser simplesmente cometido e não ter pena. Quando nós cometemos pecado, Jesus perdoou todos os nossos pecados na cruz, e lá nós fomos livres dos nossos pecados, dos que já cometemos, que ainda iremos cometer, e eles foram punidos, e a pena foi dada a Jesus, daquilo que nós cometeríamos. Então Jesus sofreu pena por nós. Para os que estão nele, para os que não estão nele, a pena precisa vir. E aí vai vir a ira de Deus. Por isso que Paulo fala, nos livrar da sua ira, porque Deus é irado contra o pecado. E nós precisamos ser livres da ira de Deus. Nós fomos em Jesus livres da ira de Deus, mas o mundo não será. Por isso, a natureza de juiz e de justiça de Jesus na segunda vinda. Então, precisamos mudar o jeito que a gente prega o evangelho. O nosso evangelho precisa ser pregado da maneira que João Batista pregava. Arrependei-vos, porque está vindo o reino dos céus. E ele está vindo realmente. E ele vai chegar com esse rei, com todo esse poder que nós acabamos de falar. Como Paulo fala, se arrependa, porque você pode ser justificado pela fé para ser livre da ira do próprio Deus. Então se arrependa e mude a sua vida. Essa é uma aplicação mais prática de como você deve mudar a sua pregação do evangelho. Não chegar para as pessoas e dizer, Jesus te ama. Isso é efetivo? É, porque o amor de Jesus é efetivo demais. Só que é só 50% da verdade. Jesus te ama e ele vai te condenar ao inferno se você não for justificado. Paulo está dizendo, você não vai ser livre da ira se você não for justificado. Não precisamos trazer o pânico sobre as pessoas, mas precisamos trazer a verdade sobre as pessoas. Ok? Nós precisamos conhecer, como mais uma aplicação prática, conhecer as Escrituras e buscar nas Escrituras essa outra face de Jesus. Buscar nas Escrituras esse Rei maravilhoso. Amar a sua vinda, porque sabendo que na sua vinda ele vem trazer tudo aquilo que ele prometeu, que ainda não foi cumprido, ou foi cumprido em parte, não na plenitude.
Ele vem trazer. Então precisamos buscar nas Escrituras essa outra face de Jesus e aprender a amar essa outra face de Jesus. E eu te digo uma coisa, quando você começa a estudar o Jesus juiz, começa a buscar o Jesus amor, faz muito mais sentido. A plenitude dele faz muito mais sentido, porque é só você pensar num pai. Eu me tornei pai agora e eu tenho passado por experiências assim. O que acontece? Toda vez que eu disciplino minha filha, eu não sinto raiva da minha filha. Eu sinto amor pela minha filha. E por meio da disciplina, eu demonstro amor à minha filha. Porque eu estou livrando a alma dela do inferno. Então, quando Jesus traz juízo sobre as nossas vidas, e quando Ele trará juízo trará justiça na sua segunda vinda sobre nós, não é porque Ele nos odeia, não, de maneira nenhuma, é porque Ele nos ama tanto que Ele precisa trazer juízo sobre as nossas vidas. Ele já está trazendo juízo e trará um juízo muito mais pesado no final. Então, todos os dias Ele traz juízo e justiça sobre as nossas vidas, traz disciplina sobre as nossas vidas. Mas por que Ele traz disciplina? Porque Ele nos ama. Porque Ele não quer ver nossa alma no inferno. Porque Ele sabe que se Ele não trouxer justiça sobre nós, a ira de Deus vai nos pegar. E Ele precisa trazer o juízo e a justiça todos os dias, pela disciplina, pelo sofrimento, e trabalhar no nosso coração, para que a gente possa ser parecido com Ele. Então, o Jesus juiz deixa um sentido muito melhor ao Jesus amor. Jesus precisa demonstrar amor através do juízo. Um não vive sem o outro. Ele precisa ser rei e salvador ao mesmo tempo, porque senão a obra não é completa. Se Jesus for só salvador, ninguém traz juízo a você, não faz sentido. Se Jesus for só rei, você vai ser morto, você não vai conseguir ser salvo. Então, a gente precisa chegar à plenitude de quem Jesus é. Bom, um outro ponto é trazer esperança para as nossas vidas. Até já comecei um pouquinho antes. Pensa que a segunda vinda como um rei que vai acabar com toda a maldade, um rei que vai acabar com toda a depressão do mundo, um rei que vai acabar com todas as doenças de alma do mundo, um rei que vai acabar com todas as doenças físicas desse mundo. Esse é o rei que virá. Um rei que vai resolver e nos afastar do pecado. Esse é o rei que virá. Esse é o rei que vai governar sobre nós e que vai pôr governantes dele nesse mundo para reinar sobre nós. E nós reinaremos junto com ele, diz a Bíblia. Ou seja, nós precisamos ter esperança nisso. Está difícil? Está difícil. O sofrimento vai aumentar? Com certeza vai. Mas isso é parte do processo para alcançarmos o reino. Já entro no último ponto que eu queria dizer com vocês. Em Mateus 11:12, diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Vou até abrir para ler o texto completo, para vocês poderem, para não perder nada do que Deus realmente quer falar. Mateus 11:12. E desde os dias de João Batista, que pregava muito sobre isso, tinha uma revelação muito grande disso, até agora se faz violência ao reino dos céus, a minha Bíblia diz, e pela força se apoderam dele. Aí você pode pensar, então eu vou me apoderar do reino de Deus por causa do evangelho pelas minhas obras? De maneira nenhuma. Suas obras não te salvam. Você não pode entrar no reino por causa das suas obras. Você vai entrar no reino pelo esforço do seu sofrimento. Então Deus nos traz aprovados ao reino pelo sofrimento. Quando a Bíblia diz sobre a grande tribulação, por que precisa existir uma grande tribulação? Você fala, Deus, por que o Senhor não podia me salvar de uma maneira mais fácil? Eu preciso ser aprovado. Deus poderia ter salvo a humanidade de uma maneira mais fácil? Não, ele precisava morrer. Eu preciso ser aprovado, eu preciso ter o meu caráter, meu caráter é moldado, trabalhado e aprovado. E é por meio do sofrimento e da disciplina que Deus trabalha em mim. Mais uma vez, Deus traz sofrimento como um fruto de amor, porque Ele me quer no reino dEle. E por me querer no reino dEle, Ele tem que trazer sofrimento na minha vida para me fazer aprovado. Ou seja, a característica de rei,
de juiz de Jesus é basicamente demonstração do amor que ele teve para poder nos salvar. E ele nos salvou para poder nos inserir, para depois trazer reinado sobre as nossas vidas. Então, gente, eu preciso me apoderar do reino de Deus por esforço. E o esforço é através do sofrimento que Deus proporciona para mim. Por isso que não é obra nenhuma minha. Quem proporciona o sofrimento para mim é Deus. E eu preciso me esforçar para passar por ele. E quem me dá força de passar por ele? O próprio Deus. Ou seja, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo ele é. Só isso. Só tudo isso, na verdade. Gente, queria dizer que Deus está voltando, Jesus está voltando com todo o poder e glória. O mesmo Cordeiro que morreu na cruz está voltando com poder e glória. Alegre-se nisso, amem a vinda dele, amem a presença dele, amem o coração dele, porque ele é maravilhoso. E a segunda vinda dele é uma vinda de justiça, de juízo, mas porque ele ama muito a humanidade e porque ele ama muito o seu Pai. Então ele precisa resgatar os salvos e precisa trazer juízo para aplacar a ira de Deus. Então, pelos dois motivos, ele precisa vir como rei e como juiz e como general, porque diz em Apocalipse 19 que ele trará os exércitos dos céus para poder pôr todos os inimigos por debaixo dos seus pés. Deus abençoe vocês, que sejam dias de você descobrir esse verdadeiro Jesus, a totalidade desse Jesus, entendeu? Que não é só Cordeiro, que também é Leão. Amo vocês e Deus abençoe vocês. Saudade.